Por que nós precisamos de diferentes ferramentas para compreendermos profundamente as Escrituras Sagradas? Existe uma pergunta que todo estudante sério das Escrituras precisam fazer. Será que é possível compreender profundamente a Palavra de Deus utilizando apenas uma Bíblia e uma única ferramenta para estudá-la? Eu diria que não. E quero que fique claro que não estou afirmando que a Bíblia seja insuficiente. Muito pelo contrário. O que eu quero dizer é que estamos diante de uma coleção de textos extremamente rica, produzida em diferentes períodos históricos, dentro de diversos contextos culturais, utilizando diferentes gêneros literários, idiomas e formas de comunicação. Nós vamos encontrar narrativa, poesia, literatura sapiencial, profecia, legislação, literatura apocalíptica, cartas, discursos e muitos outros gêneros. Por isso, quanto mais queremos compreender as Escrituras com responsabilidade, mais precisamos conhecer as ferramentas que nos ajudam nesse processo. E é exatamente sobre isso que quero conversar com você neste vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que já é o nosso inscrito e tem nos acompanhado, e também você que está chegando agora. É um prazer tê-los aqui. Eu quero te apresentar de forma bem explícita as várias faces da teologia e suas disciplinas bíblicas. Porque existe um problema muito comum nos estudos das Escrituras. Nós frequentemente tratamos toda essa disciplina como se fosse a mesma coisa, e não é. A teologia bíblica não faz exatamente a mesma pergunta que a teologia sistemática. A teologia histórica não faz exatamente a mesma pergunta que a teologia bíblica. A hermenêutica não faz a mesma pergunta que a crítica textual. A arqueologia não faz a mesma pergunta que um comentário bíblico. E compreender essa diferença ela é extremamente fundamental. Quando alguém diz que eu estudo teologia, essa é uma afirmação muito vaga. Isso pode significar muitas coisas. Porque dentro do campo teológico existem diferentes disciplinas, métodos e diferentes perguntas. É justamente aqui que precisamos fazer a distinção muito importante entre três áreas: teologia bíblica, teologia sistemática e teologia histórica. Elas não são simplesmente três nomes para a mesma coisa. Elas trabalham com perguntas diferentes. Por exemplo, imagine que estamos investigando um grande tema, como o reino de Deus. A teologia bíblica, ela faria a seguinte pergunta: como o conceito de reino desenvolve-se dentro das Escrituras? A teologia sistemática perguntaria o seguinte: o que podemos afirmar de maneira organizada sobre o reino de Deus a partir do conjunto das Escrituras? A teologia histórica perguntaria como diferentes comunidades e tradições interpretam o conceito do reino de Deus ao longo da história. Então, perceba, o objeto pode ser semelhante, mas a pergunta é completamente diferente. E isso aqui muda completamente o método de investigação. Teologia bíblica. Como a revelação se desenvolve? Comecemos pela teologia bíblica. A teologia bíblica procura compreender a teologia a partir do desenvolvimento da própria Escritura. Ela vem acompanhar os temas dentro de uma história bíblica. Por exemplo, como determinado conceito vai aparecer, como ele se desenvolve, como diferentes autores vão tratar esse tema, como determinados acontecimentos eles amplificam a compreensão de uma promessa, como tal conceitos anteriores são retomados posteriormente. Aliança, reino, templo, sacerdócio, Messias, que mais? Espírito, ressurreição, redenção, presença de Deus, ou Elohim, o dia de Yahvé. Todos esses temas, eles possuem uma história dentro das Escrituras. E a teologia bíblica nos ajuda a acompanhar essas histórias. E isso é muito importante porque nos impede de simplesmente pegar uma doutrina pronta e procurar versículos para sustentá-la. Em vez disso, nós começamos perguntando o que a própria Escritura ela vai desenvolver sobre esse assunto. Essa é uma diferença fundamental. A teologia bíblica procura respeitar o desenvolvimento histórico e literário da revelação divina.
Teologia sistemática. Como organizamos o que as Escrituras ensinam? Vamos para a teologia sistemática. Aqui a pergunta já vai ser muito diferente. A teologia sistemática, ela procura organizar aquilo que as Escrituras ensinam sobre grandes temas doutrinários. Um exemplo que eu vou te dar. Quem é Elohim? Deus. O que é a humanidade? O que é o pecado? O que é a salvação? Quem é Yeshua? Qual é a natureza e a atuação do Espírito nas Escrituras? O que é a comunidade dos discípulos ou igreja? O que é a ressurreição? O que é o juízo? O que acontecerá no futuro? A teologia sistemática procura organizar essas informações de maneira muito coerente. Mas existe um cuidado que devemos ter aqui que é fundamental. Uma sistematização é uma síntese. Ela é construída por alguém. Portanto, quando encontramos uma teologia sistemática, nós precisamos perguntar o seguinte: quais textos foram utilizados aqui? Como esses textos foram interpretados? Quais pressupostos teológicos estão presentes? Quais textos receberam maior peso? Existe outra maneira de organizar os mesmos dados? Tudo isso são perguntas significativas. Isso não significa rejeitar a sistemática, significa compreendê-la de forma correta. Ela é uma ferramenta muito poderosa, mas ela não deve se tornar um sistema que determina antecipadamente o que as Escrituras podem ou não dizer. Porque temos viés pentecostal, também o viés reformado, e no estudo sério das Escrituras, eu acredito que todo estudante deve ser imparcial, orquestrado pelas Escrituras e não por ideologias religiosas. Teologia histórica, como as interpretações se desenvolveram. Agora nós chegamos à terceira grande área, teologia histórica. Aqui a pergunta é muito diferente. Não estamos perguntando simplesmente o que a Bíblia ela vai dizer. Como podemos organizar sistematicamente aquilo que a Bíblia diz? Como os diferentes grupos de seguidores de Yeshua interpretam essas questões ao longo da história? Isso nos permite estudar o desenvolvimento das doutrinas e das interpretações. Quando determinada interpretação ela aparece? Quando determinada formulação se torna dominante? Quais controvérsias contribuíram para o seu desenvolvimento? Quais os fatores culturais, filosóficos, políticos e religiosos influenciaram determinada formulação? E isso é extremamente importante para nós, porque aquilo que hoje muitas pessoas consideram uma interpretação óbvia ou sempre pode possuir uma história muito mais complexa por trás. A teologia histórica nos ajuda a distinguir três coisas: o texto bíblico, a interpretação do texto e o desenvolvimento histórico dessa interpretação. Essa distinção é fundamental para qualquer estudante sério das Escrituras. Eu vou te dar um exemplo para entender as diferenças. Vamos imaginar que queremos estudar o tema da ressurreição. A teologia bíblica ela vai perguntar o seguinte: como a esperança da ressurreição aparece e se desenvolve nas Escrituras? A teologia sistemática vai perguntar o seguinte: o que o conjunto das Escrituras nos permite afirmar sobre a ressurreição? Já a teologia histórica ela vai perguntar como diferentes comunidades interpretaram a ressurreição ao longo da história. Temos a hermenêutica, que já perguntaria como devemos interpretar corretamente cada texto que fala sobre a ressurreição. Já a crítica textual, ela pergunta: existem variantes manuscritas revelantes nesses textos? A arqueologia já pode perguntar o que sabemos sobre práticas funerárias e crenças relacionadas à morte naquele ambiente histórico. Já o estudo das línguas bíblicas pode trazer outra pergunta: o que os termos hebraicos, aramaicos e gregos utilizados nesses textos significam em seu contexto? Então perceba como uma única pergunta pode abrir várias áreas de investigação. É exatamente isso que torna o estudo bíblico tão fascinante. Teologia do Tanar, ou Antigo Testamento. Além dessas três grandes disciplinas, a teologia do Tanar, ela procura compreender a teologia desenvolvida dentro das Escrituras de Israel. Nós precisamos investigar temas como aliança, que já foi falado, Torá,
santidade, sacrifício, templo, que mais? Sacerdócio, reino de Deus, Messias, o ungido do Eterno, profecias, remanescente, os remanescentes de Israel, o Ruach, Espírito, a ressurreição, o dia de Yahvé. Isso aqui é fundamental porque muitos conceitos que são encontrados posteriormente na Brit Hadashah, a Aliança Renovada, possuem uma história anterior. Por isso não podemos compreender adequadamente muitos textos do Novo Testamento sem conhecer o universo teológico do Tanar, teologia da Brit Hadashah, Novo Testamento. Também temos a teologia da Brit Hadashah, eu prefiro chamar dessa forma. Aqui investigamos como os escritos relacionados a Yeshua e as primeiras comunidades dos seus seguidores desenvolveram-se nos seus temas teológicos. Estudamos sobre Yeshua, sobre o reino de Deus, sobre o Messias, sobre a ressurreição com a ótica do Antigo Testamento, nova aliança feita em Yeshua, comunidade que é a igreja, a missão, a esperança futura e a relação desses temas com as escrituras de Israel. Aqui existe um princípio fundamental. A Brit Hadashah, a nova aliança, não surgiu em um vácuo. Seus autores estavam inseridos no universo das escrituras de Israel. Portanto, compreender a matriz que é o Tanar é indispensável para compreender adequadamente muitos conceitos no Novo Testamento. Introdução ao Tanar. A introdução ao Tanar faz perguntas diferentes. Ela investiga questões relacionadas aos próprios livros. A autoria, a datação, a contexto histórico, estrutura, gênero, composição, transmissão, manuscritologia e questões acadêmicas relacionadas à formação dos textos. Ela nos ajuda a compreender o ambiente em que determinado livro ele surgiu. Isso é muito importante, irmãos. Já na Brit Hadashah, a mesma coisa acontece com a introdução à Brit Hadashah. Nós vamos investigar sempre a mesma coisa: a autoria, destinatários, datação, contexto histórico, estrutura, gênero literário, transmissão textual, manuscritologia e todo o ambiente histórico do primeiro século. Imagine interpretar uma carta sem saber para quem foi escrita, qual era o problema enfrentado pelos destinatários e qual era a situação histórica daquela comunidade. Você vai se perder. É possível fazer uma interpretação completamente diferente daquela pretendida pelo autor. Por isso, o contexto é indispensável na interpretação correta. Já o panorama bíblico do Tanar, ele traz uma visão ampla. Ele nos permite visualizar os patriarcas, o êxodo, a conquista da terra, período dos juízes, a monarquia, o que mais? Divisão do reino, exílios, o retorno do povo de Israel à sua terra, os profetas e outros grandes acontecimentos. É como olhar para uma paisagem lá do alto. Antes de entrar nos detalhes, precisamos saber onde nós estamos. O panorama da Brit Hadashah ele não é diferente. Ele cumpre uma função muito semelhante. Ele nos ajuda a compreender o contexto do Segundo Templo, a vida e o ministério do Senhor Yeshua, a expansão dos seus seguidores, as primeiras igrejas ou comunidades, as cartas, os conflitos, as viagens, o que mais? O desenvolvimento histórico das primeiras comunidades ou igrejas. O panorama fornece a visão macro. Depois entramos na análise microscópica. Crítica textual, investigando as testemunhas do texto. Agora nós chegamos à crítica textual. Essa disciplina é indispensável para compreender como o texto bíblico transmitido através dos manuscritos surgiram. Não temos os manuscritos originais dos autores bíblicos. Temos cópias e testemunhas textuais. E essas testemunhas, elas vão apresentar diferenças entre si. Por isso a crítica textual compara os manuscritos e outras evidências para avaliar diferentes leituras. No Tanar podemos trabalhar da seguinte forma: texto massorético, manuscritos de Qumran, temos também o Pentateuco samaritano, antigas tradições, entre outras testemunhas. Já na Brit Hadashah,
nós temos milhares de manuscritos gregos, além de traduções antigas e citações de autores antigos. E aqui precisamos abandonar dois extremos. O primeiro é dizer que existem variantes, portanto a Bíblia não é confiável. Esse é o primeiro extremo. O segundo é dizer que não existe variantes significativas. A realidade é mais interessante ainda. Existem variantes, elas podem ser estudadas e na maioria dos casos nós conseguimos avaliar as evidências com bastante precisão. A crítica textual não precisa ser inimiga da fé. Ela pode ser uma ferramenta de investigação muito precisa. Hermenêutica, aprendendo a interpretar. Nós temos a hermenêutica, talvez uma das disciplinas mais importantes para qualquer pessoa que leia as Escrituras. Ler não é automaticamente interpretar corretamente. A hermenêutica nos ajuda a refletir sobre os princípios da interpretação. Precisamos considerar algumas coisas: contexto, contexto literário, gênero, a linguagem, estrutura, cultura, intenção comunicativa e muitos outros elementos que estão inseridos ali. Uma poesia não funciona da mesma maneira que uma narrativa. Uma parábola não funciona da mesma maneira que uma carta. A literatura apocalíptica utiliza imagens de maneiras diferentes de um relato histórico. Por isso, interpretar tudo na mesma maneira é um erro metodológico. Ligada à hermenêutica está a prática da exegese. A exegese procura extrair do texto aquilo que ele comunica em seu contexto. Precisamos observar, perguntar, comparar, investigar e somente depois de formular conclusões. Existe uma diferença enorme entre perguntar qual versículo possa usar para provar aquilo que eu acredito e perguntar o que o texto realmente está comunicando para o leitor da época e para nós. A segunda pergunta é muito mais difícil, porque ela exige disposição para descobrir que, eventualmente, nossa interpretação anterior estava equivocada. Esse é um dos sinais de maturidade no estudo das Escrituras. Permitir que o texto também corrija o leitor. Línguas bíblicas: hebraico, aramaico e grego. Agora chegamos a uma ferramenta que considero fundamental: as línguas bíblicas. O hebraico, o aramaico e, por fim, o grego. Por que são importantes? Porque as traduções são interpretações. Toda tradução precisa tomar decisões. Uma palavra ela possui determinado campo semântico, uma construção gramatical determinada e nuances. Uma expressão idiomática pode perder sua força quando traduzida literalmente. O estudo das línguas originais não significa que uma pessoa que não conhece o hebraico ou o grego seja incapaz de compreender a Bíblia Sagrada, mas significa que aquele que conhece essas línguas possui uma ferramenta adicional para investigar o texto. É como ter acesso a uma camada a mais da obra. E existe uma advertência muito importante aqui. Conhecer algumas palavras em hebraico e grego não transforma automaticamente alguém em um exegeta. Não basta saber o significado de uma palavra isolada. É necessário compreender gramática, sintaxe, semântica, contexto e uso linguístico. Dicionários bíblicos. Temos também os dicionários bíblicos, ferramentas importantes. Eles nos ajudam à pesquisa, falar sobre pessoas, lugares, instituições, conceitos, costumes, objetos, práticas e acontecimentos. Um bom dicionário bíblico, ele não funciona apenas como um dicionário de tradução. O que acontece? Ele pode apresentar informações históricas, culturais, arqueológicas e teológicas. Vou te dar um exemplo. O que era uma sinagoga? Como nós podemos interpretar? Como funcionava o sacerdócio? Qual era a importância de Jerusalém? Essas informações enriquecem a nossa leitura. Atlas bíblico, colocando a Bíblia no mapa. Uma outra ferramenta que não deveria ser negligenciada é o Atlas bíblico. A Bíblia acontece em lugares. Ela traz geografia que importa muito,
Quando nós estudamos mapas, conseguimos visualizar distância, territórios, as fronteiras que existiam, as montanhas, os rios, que mais? Desertos, rotas comerciais, cidades, tudo isso são extremamente importantes para que nós tenhamos uma percepção, como por exemplo as viagens de Paulo. Imagine compreender as regiões por onde Yeshua passou. Imagine visualizar a geografia do Êxodo. De repente, acontecimentos que pareciam abstratos ganham uma dimensão muito profunda. O mapa, ele nos ajuda a responder algumas questões. E, em muitas vezes, a resposta geográfica esclarece o próprio texto. A arqueologia bíblica, o mundo material das Escrituras. Querido irmão, e aqui acrescentamos uma ferramenta que merece um destaque especial. A arqueologia bíblica. As Escrituras estão inseridas em um mundo material. Existiram cidades, existiram palácios, templos, fortificações, estradas, casas, moedas, instrumentos, túmulos, e muitos desses elementos eles podem ser investigados na forma arqueológica de estudar. A arqueologia pode nos ajudar a reconstruir aspectos no mundo e acontecimentos bíblicos que ocorreram. Mas precisamos ter um equilíbrio. A arqueologia não deve ser transformada em uma máquina de provar cada versículo. Ela possui os seus próprios métodos, limitações e hipóteses no debate. Sua função é ajudar-nos a compreender o contexto histórico. Agora eu quero voltar um pouco à teologia histórica, porque existe algo extremamente importante aqui. Conhecer a história das interpretações nos protege de uma espécie de amnésia teológica. Às vezes alguém percebe determinada interpretação e já vai imaginar o seguinte: essa sempre foi a interpretação da Bíblia, e não é bem assim. Quando investigamos historicamente e descobrimos como essa interpretação surgiu em determinado período, ou ela ganhou força em determinada controvérsia, ou ainda foi uma sistematização posterior, ainda recebeu uma influência de determinadas correntes filosóficas. Isso não significa que uma interpretação histórica seja automaticamente falsa, mas significa que precisamos saber de onde ela veio. História não decide sozinha o que é verdadeiro, mas a história nos ajuda a entender como chegamos até aqui. Nós não devemos construir toda a nossa formação teológica utilizando apenas um autor. Se você lê somente um sistema teológico, você aprende aquele sistema apenas. Se lê somente uma tradição, passa a enxergar a Bíblia exclusivamente através daquela tradição específica. Se lê apenas autores que concordam com você, você nunca será confrontado intelectualmente. Por isso, uma formação sólida exige comparações. Leia autores com os quais você discorda, mas também leia autores com os quais você concorda. Compare os argumentos, compare as fontes que eles utilizam, analise os textos que são utilizados e, principalmente, separe o argumento da autoridade do autor. Um autor ele pode ser excelente e ainda assim estar errado em determinado ponto. Outro pode ter uma interpretação que você rejeita e mesmo assim apresentar argumentos que precisam ser levados a sério. Isso chama-se maturidade intelectual. A Bíblia não precisa ser substituída por uma biblioteca. Mas aqui existe outro extremo que eu quero te alertar. Podemos estudar tanto sobre a Bíblia que esquecemos de estudar a própria Bíblia. A biblioteca não substitui o texto. O comentário não substitui o texto. A sistemática não substitui o texto. O dicionário não substitui o texto. A arqueologia não substitui o texto. A crítica textual não substitui o texto. Elas são apenas ferramentas. O objeto central continua sendo a própria Bíblia Sagrada. Por isso a pergunta não deve ser: quantos livros eu tenho? Quais livros eu preciso? Mas a pergunta honesta é: quais as ferramentas estão me ajudando a enxergar o texto que eu não conseguia perceber antes? Conhecimento acadêmico não é automaticamente maturidade espiritual. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse problema. Uma pessoa pode conhecer o hebraico, pode conhecer o grego,
ela pode conhecer crítica textual, pode conhecer muito bem sobre arqueologia, pode conhecer história, enfim, uma enorme biblioteca. Mas ainda assim, ela pode não possuir uma maturidade espiritual. Porque o conhecimento e a transformação não são exatamente a mesma coisa. E por outro lado, existe o extremo oposto. Uma pessoa pode ter muita experiência espiritual, mas pouca formação bíblica. Isso pode produzir interpretações frágeis, argumentos baseados em tradições, conclusões que não existe uma investigação mais cuidadosa. E nós precisamos evitar esses dois extremos. Conhecimento sem transformação produz orgulho. Espiritualidade sem conhecimento produz confusão. Porque quanto mais ferramentas temos, mais deve ser a nossa responsabilidade diante do texto. E quanto mais estudamos, mais percebemos que a Escritura é ainda maior do que os nossos sistemas. Por isso que talvez a verdadeira maturidade teológica não seja chegar ao ponto de nós dizermos: eu já tenho todas as respostas. Talvez seja chegar ao ponto de dizer o seguinte: eu aprendi a fazer perguntas melhores. E principalmente, querido e amado irmão, eu estou disposto a deixar o texto corrigir aquilo que eu pensava saber. Porque no final, o objetivo de uma boa formação não é simplesmente saber mais sobre a Bíblia. É compreender melhor aquilo que as Escrituras revelam sobre Deus, sobre Yeshua, sobre a aliança, sobre Israel, sobre o reino, sobre a humanidade e sobre o propósito de Yahvé na história. Não é construir um sistema que controla as Escrituras. É desenvolver ferramentas que nos ajudam a ouvi-la com mais atenção. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no nosso canal, quero te convidar a se inscrever aqui embaixo e só assim você poderá receber o nosso conteúdo com mais frequência para acompanhar estudos e dicas como esta. No mais, Deus te abençoe em nome de Yeshua.